Hoje é o dia 5 de dezembro de 2023, uma tarde de terça-feira aqui em Peruíbe. Acabei de passar no supermercado, tá? Comprar uma mistura para mais tarde. E aí, bom, fazer um vídeo, fazer um vídeo enquanto eu volto para casa, de boa, dá uma tranquilidade, tá? Vou procurar um ponto melhor para atravessar a avenida. Enquanto isso eu vou, claro, desenvolvendo o assunto, né? Bom, vamos lá. No último domingo foi realizado na Venezuela talvez um dos mais estranhos plebiscitos já feitos na história recente do mundo. Tudo bem, dizem que na Suíça, por exemplo, deve ser o país com mais plebiscitos do mundo, né? Eles fazem toda semana, parece que fazem lá, com as perguntas mais estranhas possíveis. Mas esse, sem dúvida, é muito absurdo. Em que o presidente do país, o Nicolás Maduro, perguntou para a população, pura e simplesmente, se ela apoia que se anexe a maior parte do território de um país vizinho. Então lá, perguntando abertamente se anexa uma área considerável da Guiana. Se não me engano, acho que 74% do território, algo assim. Tá? Assim, abertamente, vamos anexar, vamos lá. Tá lá, eram 5 questões. Uma das questões perguntava se a pessoa estava disposta a apoiar que o governo venezuelano, por todos os meios, realizasse a anexação do território. Ou seja, quando fala todos os meios, não está se referindo apenas a diplomacia. Não está se referindo apenas a conversa. Aliás, essa é a questão. Se uma anexação dessas é levada adiante, a maior parte da Guiana desaparece como sabe, é engolida pela Venezuela. O que sobrar do país, na minha opinião, teria que ser anexado ao Suriname. Basicamente isso, né? É uma situação que, francamente, na minha condição de historiador, eu nunca vi. Nunca ouvi falar de algo assim. Imagina, em 1982, os militares argentinos vão fazer um plebiscito para perguntar para a população se ela quer ou não que a gente invada as Malvinas. Alguma coisa do tipo, tá? Alguma coisa assim. É um cenário absurdo? Ele é extremamente absurdo, tá? Mas aconteceu. Não teve muita adesão da população venezuelana, tá? A participação foi pífia. Eu não lembro agora em porcentagem quanto foi, mas dizem que foi bem reduzida, tá? Muitos poucos venezuelanos estiveram dispostos a participar dessa consulta, digamos assim, popular. E o que se sabe agora? Se sabe que, por exemplo, já há uma movimentação de tropas da Venezuela perto da fronteira com Guiana, tá? Vai ter guerra? Minha opinião, vai, tá? Vai sim. O Maduro, ele está se sentindo muito confiante. Ele acredita que porque os Estados Unidos estão lotados, digamos assim, por causa da questão da Ucrânia, o conflito Israel, Hamas, né? A questão de Taiwan, ele acha que eles estão lotados em outras, digamos assim, frentes, tá? Isso significa que, portanto, eles não se importarão muito com a Guiana, apesar das multinacionais americanas de petróleo estarem lá, né? Explorando um recurso que é abundante. Pois é, tem essa também, certo? Quer dizer, ele tá pensando o quê? Porque o Biden é presidente, vão deixar passar, é isso? É no que dá, sabe, esses ditadores bananeiros aí, porque no fundo o Maduro é apenas um ditador bananeiro. É isso que ele é. Ele tá levando adiante o que o Chaves não conseguiu fazer. Porque o projeto de Chaves, desde que ele iniciou, digamos assim, a modernização das forças armadas do país, era, de fato, promover uma expansão. Promover digamos assim, uma expansão territorial da Venezuela. O que inclui, no caso, Guiana. Ele chegou em um discurso a dizer que algumas ilhas do Caribe, que não pertencem à Venezuela, estariam em águas territoriais venezuelanas, insinuando que, portanto, no futuro, essas ilhas deveriam ser anexadas ao país.
Quer dizer, a questão não diz, portanto, apenas a Guiana, tá? Não é só isso. É um negócio muito maior. Só que é claro, ele morreu e não pôde levar o projeto adiante, né? Não foi possível, né? E consequentemente sobrou para quem? Sobrou para o sucessor, que agora, não sei por qual motivo, acha que está em condições de fazer isso, né? Quer dizer, o cara acredita realmente que vai conseguir anexar uma parte de um território de um país riquíssimo em petróleo e vai ficar tudo por isso mesmo. O cara não estuda história, o cara não lembra da Guerra do Golfo, tá? A questão do Kuwait, o Iraque. Ele não lembra dessas coisas? Por acaso o cara não tem conhecimento dessas coisas? Eu fico impressionado, tá? Fico impressionado com tanta... Como é que eu posso dizer? A falta de noção, sabe? Falta de noção. Ah, não é o Trump. Não é o Trump, é aquele... É aquele velho do Biden, ele não vai fazer nada. A questão nem são os interesses do Biden. São os multinacionais americanos do petróleo. É isso. Pelo amor de Deus, se esses caras quiserem contratar mercenários para ir fazer a guerra para eles, eles contratam. O território em disputa, ele tem uma imensa área florestal, tá? É parte da floresta amazônica, podemos dizer assim, tá? É parte da floresta amazônica. Que isso? Se os caras quiserem mandar uns mercenários para lá para treinar o povo para fazer guerrilha, eles mandam. Se é que isso já não tá acontecendo. Que isso? Vão ficar esperando alguma coisa acontecer? Cara, acho que porque não tem um porta-aviões americano na costa da Guiana, significa que tá tudo normal. Não. Eu me impressiono. A falta de noção. Mas é assim mesmo. Tá se achando poderoso demais. Tá se achando poderoso. Ora, o simples fato da presença no plebiscito ter sido pífia, de muitos venezuelanos terem evitado participar, já é uma demonstração clara de que esse negócio aí não tem futuro. Quer dizer, é como se as pessoas dissessem: eu não vou dizer não, tá? Porque não sei, né? A gente não sabe o futuro, certo? Não sabe. Eu não sei como é que é o método eleitoral venezuelano. Vocês poderiam identificar quem votou contra ou a favor. Mas é claro que isso vai dar errado. Tem pessoas que pensam isso. Pessoas que pensam aí, tá? Ou seja, o que a gente pode estar assistindo é um cenário que pode levar à queda no regime socialista da pior forma possível no continente, tá? Da pior forma possível no continente. É o que pode acontecer. Porque uma derrota na Guiana, tá? O exército venezuelano emperrado lá. Porque é o que pode acontecer, eles podem invadir o território, que nem os russos fizeram na Ucrânia, achando que iam vencer, mas podem, por exemplo, se deparar com um país secretamente preparado para isso. Secretamente preparado. É isso. Enquanto eu tô aqui fazendo este vídeo, armas podem estar sendo levadas para o país, tá? Tudo assim, na moita. E ninguém sabe, oficialmente, né? Pois é. Pode. Eu não me espantaria que o embaixador americano já tenha falado com o nosso presidente. Pois é. E aí entra a questão. A parte principal deste vídeo, diria assim. Guiana não é Ucrânia. Guiana não é Israel. A Ucrânia está lá, no leste europeu. Tá? Lá longe na Europa. Israel e a faixa de Gaza estão lá longe no Oriente Médio. Guiana não, tá? A Guiana está bem do lado do nosso território, tá? Fronteira amazônica. Pois é, ali, bem ao norte. Pois é, no mesmo continente que o nosso. Vizinha a nós. A Guiana e a Venezuela. Então, de certa forma, é um assunto que nos diz respeito diretamente. E o Lula vai ter que fazer alguma coisa. Não tem como ele argumentar, como é que eu posso dizer, neutralidade.
Não tem como eu chegar e dizer, não é assunto nosso. Peraí, o cara não ficou se metendo, falando um monte de asneira sobre a Rússia, sobre a Ucrânia? E também um monte de asneira sobre Israel e faixa de Gaza? Por que agora ele tá quieto? Tá falando umas bobagens lá, mas moderado, por quê? Porque é do nosso lado. E eu tenho certeza que vai sobrar para ele. Porque ocorrendo guerra, os Estados Unidos vão cobrar alguma atitude do Brasil. Quando eu falo atitude do Brasil, eu não estou falando de intervenção militar, tá? Mas alguma atitude dura em relação à Venezuela. Aí é que tá. A atitude dura. E aí, o que o Lula vai fazer? Ele vai dar uma de machão e vai desafiar os gringos e dizer, tá tudo de boa. Vão fazer o quê? Me impor umas sanções internacionais? O que ele vai fazer? Pois é. Aí eu quero ver o durão mesmo. Eu quero só ver. O que eu vejo no futuro próximo é provavelmente, no caso do Lula, uma derrota política. Porque é um cenário que, é claro, ele detestaria que acontecesse. Quanto ao Maduro, bom, o cara tá fazendo escolha, né? O cara tá pulando no abismo. Né? Tá se achando Napoleão. Napoleão também se achava. Invadiu a Rússia, a gente sabe o que deu. Tá? A gente sabe o que deu isso aí. É isso. Sabe? Ele tem superioridade militar. Alguns podem falar aqui pra mim. Tem superioridade militar. Foi o que eu disse em outro momento do vídeo. A Guiana tem uma imensa floresta tropical. Tá? Muita área para pessoas se esconderem com armas leves e fazerem uma lutinha de guerrilha básica, tá? Previamente preparados e treinados para isso. Algo que já pode estar acontecendo, tá? Eu não me espantaria de estivesse acontecendo. É isso. É tão simples, né? É tão fácil de entender. É só estudar a história das guerras, tá? Algo que o Maduro parece que não está fazendo, não fez, né? Mas não, o território é nosso, que não sei o que tá errado, que patati, que patatá, que se dane, que importa? No final, o que ganha é a força, é o lado mais forte. E no caso dele, o lado mais forte, não sei não se é venezuelano, hein? Sei não, né? É isso. Vê bem no que ele tá se metendo, tá? Vê bem no que tá se metendo. A Rússia tá aí pra mostrar. Putin tá num atoleiro. Era pra ganhar a guerra em dias. Nem sei quanto tempo tá durando aquilo agora. Poxa, o sujeito tá agora comprando armas da Coreia do Norte? Como assim? Por que ele tá fazendo isso? Porque precisa. Então precisasse não comprava, tá? Então aí a gente vê o quanto a situação daquele país é séria, tá? Tá lá. A estratégia ucraniana é estratégia de longo prazo. É isso, é estratégia de longa duração, tá? Tipo, vai fazer a comparação Vietnã do Norte. Vietnã do Norte tomou uma estratégia de longo prazo. No sentido de, em algum momento, o outro lado, que é mais forte que o nosso, não aguenta. Eu me pergunto quanto tempo o Nicolás Maduro vai aguentar, tá bom? Quanto tempo ele aguentaria uma luta de guerrilha contra os guianenses, tá? Que vão receber armas, sabe-se lá de onde para isso, tá bom? Armas, treinamento militar, é tudo tão simples, tão simples. Os caras não precisam, tá, de um exército sofisticado para isso, não precisam. O ambiente já ajuda muitíssimo. O que, por exemplo, garantir que o Brasil mantivesse o controle da maior parte da floresta amazônica, tá? Até hoje, foi justamente isso. As condições local. O que torna muito difícil o território ser encorpado e invadido. A cobiça em relação à Amazônia brasileira é antiga. Todo mundo sabe. É antiga.
Isso vem o quê? Século XIX? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Muito tempo, tá? E, consequentemente, invasões de países mais fortes não ocorreram, em parte por causa disso, tá? Isso aí não é discurso de comunista, tá? Isso aí eu tô me baseando em fatos históricos, né? Eles desejaram, né, que depois do Panamá, que fosse possível provocar uma divisão, que fosse possível promover no nosso território uma divisão separando uma parte do nosso território, tá? E criando um novo país. Eles fizeram lá uma aproximação com os produtores de borracha. Eles chegaram a fazer isso. Algo que não foi pra frente, porque os ingleses conseguiram contrabandear sementes de borracha das seringueiras para Malásia, para produzir borracha, né? E, consequentemente, quebraram o mercado. E nessa situação, de certa forma, quebraram os produtores brasileiros e tornaram inviável esse projeto, né? Essa ideia de, mais adiante, provocar uma secessão no Brasil, separando uma parte do território que lhes interessava. Isso é questão histórica, tá? Isso é fato histórico. Não tem nada a ver com esquerda, direita, tá? Tô apenas narrando algo que qualquer um que for investigar sabe o que aconteceu. Ou melhor, que poderia ter acontecido, mas não ocorreu por certas questões, né? Tá lá. De certa forma, por incrível que possa parecer, os ingleses salvaram este país, tá? Parece curioso, né? Os ingleses, eles tornaram possível a independência brasileira, né? Quando ajudaram o Dom João a vir para cá, certo? Ou seja, o próprio Dom João, ele encerrou o Brasil colonial, passando a governar a colônia diretamente, ou seja, criou as condições para que mais adiante viesse a nossa independência, feita pelo filho dele, Dom Pedro, né? Um dos filhos, né? Muita gente não sabe que também tinha outro filho, o Dom Miguel, que veio para o Brasil mudo e saiu calado, né? Quer dizer, ele praticamente não aparece na nossa história, embora tenha vivido aqui no nosso país. Depois, mais tarde, teve até aquele conflito ali. O Dom Pedro lutou contra o Dom Miguel, uma disputa lá pela coroa portuguesa. Tanto até que mais tarde o Dom Pedro I virou, acho que é Dom Pedro V, acho que é isso, né? Depois ele morreu, o rei de Portugal. Os ingleses tornaram possível também a nossa independência no sentido de que apoiaram, tá, a separação, apoiaram ela, né? Financiaram ela de certa forma, né? E mais adiante, de forma não intencional, inviabilizaram um plano externo para provocar uma divisão do nosso território, tirando a floresta amazônica. Curioso isso, né? Curioso. Agora eu quero ver, né? Porque os interesses não são só americanos, né? A Venezuela, amiguinha da Rússia, amiguinha da China. Vamos ver o que esses dois países tentam fazer, né? Talvez seja nisso que o Maduro se baseie. E talvez espere por apoio de fora, né? Embora me pergunte se esses dois países estão dispostos a se meter, né? A se meter na América Latina, né? E a questão aqui foi o que eu já disse: enfrentar os interesses de poderosíssimas multinacionais do petróleo. Será que eles vão fazer isso? É possível acreditar? Ai, viu? Situação. Nosso país, digamos assim, precisa assistir, né? Uma guerra no continente. Uma guerra que, é claro, poderá nos trazer sérias consequências, dependendo do que esse inepto, que é o nosso atual presidente, for fazer, né? Tem essa também. Pois é, né? Eu posso dizer o seguinte: boa sorte para os guianenses, né? Boa sorte para o presidente da Guiana, tá?
que pode até não gostar de nós, né? Não tem nenhuma obrigação de gostar do Brasil, né? Não tem nenhuma obrigação. Culturalmente, a Guiana não é parte da América Latina, né? É parte da América do Sul. Culturalmente, a Guiana está mais próxima do Caribe, né? Por causa da colonização britânica. Mas, paciência. Né? Agora é com eles. Não estou sendo otimista, tá? Porque temos um inepto da presidência. Esse inepto ele pode tomar decisões que serão prejudicar o nosso país severamente. Deixa eu ver aqui. Nossa, 20 minutos de vídeo. Será que alguém vai assistir tudo isso? Será que alguém chegou ao final? Que chegará ao final? Deixa eu ver. Pessoal, falou aí. Agradeço a atenção e tchau. Até mais.